Olá, galerinha! Tudo bem? Eu me chamo Professor George, professor de matemática. Iniciarei a partir de hoje um curso de matemática voltado para o sexto ano do ensino fundamental. Galera, a origem dos números. Ô professor, como é que surgiu os números? Foi Deus que criou os números? Gente, ó, a origem dos números vem aí de muitos anos atrás. Desde os homens das cavernas. Faziam risco, certo? Alguma simbologia. Eles já tinham o princípio de uma determinada contagem, faziam uma relação de uma coisa com outra. Tranquilo? Mas eu não vou falar de toda essa história, não. Eu vou falar aí como foi que surgiu os nossos números, os números que a gente utiliza aqui no nosso Brasil, certo? É esse número aí que você utiliza, sei lá, sua idade, a data do seu nascimento, né? Você usa isso aí na sua própria vida, a sua massa, certo? Então, o número da sua roupa, tudo isso aí você vai utilizar números no dia a dia. Não só mais como foi que isso aí surgiu, como foi que originou os números. Galera, há muitos anos atrás, a gente tinha os pastoreiros. Olha eles aqui, ó, certo? Eles tinham as suas ovelhas, certo? E eles usavam várias formas para controlar o seu rebanho. Várias formas. Eles já usavam, na realidade, o princípio de contagem, a relação de uma coisa com outra, unidades, certo? 2 unidades, 3 unidades, e assim vai, dezenas, e assim vai. Só que não do jeito que a gente utiliza hoje, certo? O que eles faziam? Para eles controlar o seu rebanho, de manhãzinha cedo, pela manhã, eles soltavam os seus carneirinhos e analisava ao final da tarde se algum tinha sido roubado, fugido, se tinha sido perdido do rebanho ou se havia sido acrescentado um novo carneirinho ao rebanho. Assim, eles tinham a correspondência 1 a 1, onde cada carneirinho correspondia a uma determinada situação, que poderia ser representado por pedrinhas, por gravetos, sempre colocado em algum determinado local. Como é que isso funcionava, professor? Na prática, se liga aqui. Então a gente tem o pastoreio. De manhãzinha cedo, para levar o seu rebanho, soltar no pasto. Para cada ovelha que passava, ele colocava ou um gravetozinho ou uma pedrinha no saco. Então vem comigo. Passou uma ovelha, uma pedrinha. 2 ovelhas, 2 pedrinhas. 3 ovelhas, 3 pedrinhas. 4 ovelhas, 4 pedrinhas. E assim sucessivamente, tranquilo? Ele não tinha a noção que era 1, 2, 3, 4, mas ele tinha a relação, cada ovelha uma pedrinha. Saíam, foram para o rebanho, o seu rebanho foi para o pasto pela manhã. De repente, ele precisa trazer o seu rebanho ao final da tarde. O que é que ele fazia ao final da tarde? Novamente, ele fazia essa relação, ovelha e pedrinha. Cada ovelha que retornava, ele retirava uma pedrinha do saco. Outra ovelha, outra pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. Opa, ó, parou, pensou. O que foi que aconteceu? Sobrou uma pedrinha no saco. Ah, professor, sobrou uma pedrinha no saco. Isso mesmo, tá faltando uma ovelha. O que ele fez? Vai ele voltar para procurar a sua ovelha que ficou no pasto. Sobrou uma pedra, faltou uma ovelha. Outra situação, olha o pastoreio de novo. Dessa vez, não sobrou uma pedra. Dessa vez, faltaram pedras. Ou seja, passou mais uma ovelha e não tinha mais pedra no saco. O que poderia ter acontecido? Poderia ser que uma das ovelhas tenha parido. Ou que ele tenha trago, por acaso, uma ovelha de outro pastoreiro junto com o seu rebanho. Ele fazer análise, ver se tinha parido ou se era de outro pastoreiro. Isso é a relação que ele fazia, o pastor, ele fazia com as suas ovelhas. Isso é um princípio de contagem? Sim. Ele só não deduzia os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele tinha relação. Uma ovelha, uma pedra, 2 ovelhas, 2 pedras. Ele não falava 1, 2, 3. Mas ele fazia essa relação. A partir daí surgiu os nossos números, o princípio da contagem. Ô, professor, quem foram os primeiros números que surgiram? Galera, a gente vai falar dos naturais. Como foi que surgiram os naturais? O próprio nome está dizendo, da natureza. Então, ó,
pastor, ovelhas, números, naturais, natureza. Então, são os números que nasceram naturalmente, com a necessidade do homem de fazer um princípio de contagem, é claro, certo? São os números que a gente vai estudar na aula de hoje. Professor, como foi que surgiu aí? Gente, ó, surgiu primeiro 9 algarismos. Quem foram? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Surgiram esses 9 algarismos. Professor, só esse daí? Sim, galera. Surgiram os 9. Só que houve a necessidade de expandir esses números, ou seja, aumentar. E para aumentar esses números, dava para fazer uma relação de algo com outra situação. O que foi feito? Surgiu então o algarismo 0. Sim, professor, o 0, mas 0 é nada. Gente, ó, o 0 é nada. Mas se a gente colocar o 0 à direita de qualquer número, vai aumentar, vai expandir. Então surgiu do 1 ao 9, na sequência surgiu o 0. Professor, só até aí? Sim, gente, ó, pensa comigo. Com esses 10 algarismos, a gente pode escrever todo e qualquer número. O 11 é a junção de 2 algarismos 1, tá lá. O 12 é a junção do algarismo 1 com o algarismo 2. O 10 é a junção do algarismo 1 com o algarismo 0. O 100 é a junção do 1 com 2 algarismos 0. Então só tem esses 10 algarismos. A partir deles, a gente pode criar todo e qualquer número. Pode expandir. Tendendo para onde, professor? Tendendo para onde? Tendendo para onde? Para o infinito. Os números naturais, eles não têm fim. Professor, mas um dia eu tentei escrever os números até o fim. Você não vai conseguir. Não tem fim. Só porque não tem fim. Porque eu posso juntar sempre um algarismo com o outro, encontrando um número maior. Só para vocês terem uma noção. 1 com um 0. Depois é o 10. Com 2 zeros na sua direita. É o 100. Com 3 zeros. É o 1000. Com 4 zeros. 10.000. 5 zeros. 100.000. 6 zeros. 1 milhão. E assim vai, gente. Não tem fim. Para a direita. Natural. Não tem fim. Tem o primeiro, que é quem? O 0. Depois, 1, 2, 3, 4, tendendo para o infinito. Tranquilo? Então, pertence ao conjunto dos números naturais os números positivos inteiros, incluindo o 0. São os inteiros que não são quebrados. Professor, existem números quebrados? Sim, a gente vai ver isso aí futuramente. Mas até agora a gente não pode quebrar eles porque a gente está nos naturais. Tranquilo? Elementos dos conjuntos que devem estar entre chaves. Então, sempre que a gente for representar o conjunto dos naturais, se eu for escrever uma determinada quantidade de números, eu tenho que colocar em chave. Então, a representação pode acontecer da seguinte maneira. N maiúsculo, natural, igual. Abre chave. N, inicia do 0. 0, 1, 2, 3, tendendo para o infinito, reticência, fecha chave. Beleza. Professor, N maiúsculo? Sim, natural. E eu posso representar também com N, com um asteriscozinho sobre ele. Professor, o que vai diferenciar o N100 e o N com? Muito simples. O N100 inicia do 0. E o N com retira o 0 e inicia do 1. Lembra que eu falei para vocês que o 0 vem depois? Então, se eu tenho um asterisco, é porque eu não inicio do 0, eu inicio do 1. Se eu um asterisco, eu vou iniciar do 0. Para a esquerda, tem início, que eu ou um 0 ou sem o 0. Para a direita, não tem fim, porque os naturais são números infinitos. Tranquilo? Novamente, números naturais com N, sem asterisco, inicia do 0, com asterisco, inicia do 1, não tem fim. Galerinha, vem lá. Eu falei para vocês, qualquer que seja o elemento de N, ele sempre tem um sucessor, ou ele vai ter um antecessor. Então, o que a gente vai trabalhar na nossa aula agora é antecessor e sucessor. Professor, o que é isso, antecessor e sucessor? Galera, lembra que lá na sala de vocês, na sala de aula, tem uma fila. Eu acredito que vocês sentam numa fila. Certo? À sua esquerda vai ter uma pessoa, à sua direita vai ter outra, à sua frente, ou por trás vai ter outra pessoa. Então, você vai ter uma noção de antecessor e sucessor utilizando essa situação aí. Mas eu vou ser bem mais claro. Quem foi que veio primeiro? Seu pai, a sua mãe ou você? É claro que quem veio primeiro foi seu pai e sua mãe, senão você não tinha nascido. Se eles vierem primeiro, eles têm um sucessor,
Quem é o sucessor? Quem foi que fez depois? Você. Ah, professor, mas eu tenho um irmão que ele é mais novo que eu. Ele é seu sucessor. Veio depois de você. Ah, professor, mas eu tenho um irmão que ele é mais velho que eu. Então ele veio primeiro que você. Então ele é o seu antecessor. Tranquilo? Então sucessor, definição. Meu lado direito é o que vem depois. Antecessor, definição. Meu lado esquerdo é o que vem antes. Para a gente entender realmente o que é um sucessor e o que é um antecessor de um número natural, eu vou mostrar para vocês a reta dos números naturais. Com o zero, tá bom? Se é com o zero, n sem o asterisco. Vai, muito bem, vocês estão show, vocês estão aprendendo com carinho. Porque tudo que a gente está aprendendo com carinho, a gente guarda no coração. E não esquece mais não. Se eu não aprender com carinho, não guardar no coração, eu vou esquecer. Então aprenda com carinho, foco na aula. Reta dos naturais, início do zero. Símbolo, n. 0, 1, 2, 3. Estão vendo aquela setinha lá no final? Professor, por que tem aquela setinha? Porque os naturais não têm fim, tá bom? Então a gente não vai escrever números sem ter fim. Coloca a setinha representante que vai para o infinito. Mas notem que aqui a gente tem do 0 até o 6 e a setinha tendendo para o infinito. Vou perguntar para vocês. Quem é o sucessor de 0? Quem é que vem depois do 0? Isso mesmo, gente. O número 1. Ó, que lindo. Sucessor de 0, 1. Ó, galera. Quem é o sucessor de 1? Exatamente, galera. O 2. E quem vem depois do 1 é o 2. Quem é o sucessor de 3? Eu pulei, é o de 3. O 4. Muito bem. Tranquilão. Sucessor o que vem depois. Mas a pergunta é, quem é o antecessor de 6? Isso, gente. O 5, ele vem antes do 6. Quem é o sucessor de 6, que não está aparecendo lá? O 7. Tranquilão? Vem depois do 6, é o número 7. Mas, gente, ó, continuando aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o único número natural que não tem antecessor? Me digam. Pensaram? Qual o único número natural nessa reta aqui que não vai ter antecessor, ou seja, que não tem um número que vem antes? Exatamente, gente. Nos naturais, o 0 é o único número que não tem antecessor. Não tem ninguém antes dele. Ele é o primeiro, não vem ninguém antes. Tranquilo? Mas o 0 tem sucessor? Exatamente. O sucessor do 0 é o 1. Tranquilão? Tudo beleza? Mas dentro desse contexto aqui, eu vou perguntar para vocês qual é o sucessor par do número 2. Olha só a pergunta. O sucessor par do número 2. O par. Qual o próximo número par depois do 2? É o 3? Não. 3 é ímpar. Próximo número par é o número 4. Diante disso, eu vou trabalhar para vocês quem são os pares e quem são os ímpares. Tranquilo? Beleza? Deixa a retinha lá. Abre aqui, pares. Abre aqui, ímpares. Números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tendendo para o infinito. Números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, tendendo para o infinito. Então, a gente tem os números pares e a gente tem os números ímpares. Então, dentro desse contexto, lá na reta, fazendo essa relação, quem é o sucessor par de 6? É exatamente o 8. Quem é o antecessor par de 6? É exatamente o 4. Quem é o sucessor ímpar de 3? Isso mesmo, galera. O número 5. Quem é o antecessor par de 2? Exatamente, não existe, gente. O primeiro número par é o número 2. Então, o 2 é o único número par que não tem antecessor. Tranquilo? Isso, que não tem antecessor par. Muito bem, belezinha. Tudo sus, tudo tranquilo, tudo belezinha. Números pares, números ímpares, números naturais, reta numérica. Show! Tranquilo, galera? Beleza? Vem comigo. Resumo geral. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, tendendo para infinito. Representação, sem asterisco, inicia do 0. Com asterisco, inicia do 1. Os naturais sempre têm início, mas não tem fim. Pares, 2, 4, 6, 8, 10, tendendo para infinito. Ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, tendendo para infinito. Antecessor, o que vem? Antes. Sucessor é o que vem? Depois. Galera, o que seria o consecutivo? Consecutivo, galera, a mesma coisa do sucessor. É o que vem depois. O consecutivo de 2 é o 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? Tudo beleza? Tudo ok? Lembrando que o 0 é o único número natural que não tem
antecessor. Todos os demais têm. E todo e qualquer número natural vai ter o sucessor. E aí, galera, quem é maior? 3 ou 2? Exatamente, galera. O maior é o 3. Ah, professor, eu preciso saber de alguma coisa? Gente, eu preciso que vocês entendam qual é o significado de cada símbolo que eu vou colocar aqui à direita. Gente, ó, eu tenho aqui o símbolo de maior que e eu tenho um símbolo de menor que. E o símbolo de igual, certo? Esses dois de cima são sinais de desigualdade, maior que e menor que. E esse de baixo, igualdade. Isso mexe muito com o juízo das pessoas. Vocês estão vendo que a boquinha está aberta para mim? Então, se está aberto para a esquerda, isso quer dizer que o da esquerda, como está aberto, é maior do que o da direita. Nota que na outra situação a boquinha está fechada para mim e está aberta para a direita. Isso quer dizer que o da esquerda é menor do que o da direita. Exemplificando, se eu tenho 3 e 2, a boquinha aberta para o 3 ou para o 2? Exatamente, para o 3, porque o 3 é maior do que o 2. Tranquilo? Leitura. 3 maior do que 2. Se eu tenho agora 1 e 2, a boquinha vai ser fechada ou aberta para 1? Exatamente, vai ser fechada. E o 1 é menor do que o 2. Então, lembrando, maior que, menor que. Aberto para a esquerda, o da esquerda maior do que o da direita. Fechado para a esquerda, o da esquerda menor do que o da direita. Tranquilo? Então, ó, maior que ou menor que. Aberto para a direita, maior na direita, menor na esquerda. Maior que, menor que. Aberto para a esquerda, maior na esquerda, menor na direita. Tranquilo? Maior que, menor que, sinais de desigualdade, representação, números naturais. G, quem é maior do que 0? O 1. Mas quem é menor do que 0? Ninguém, gente. O 0 é o menor. Show! Tchau! Até a próxima aula, se Deus quiser.